Muito se fala que para começar a estudar, principalmente para focar mais nos estudos mesmo, a gente precisa de uma reserva de emergência. Quando a gente pensa em reserva de emergência, obviamente pensamos em quê? Dinheiro. E realmente, muito necessário para começar a estudar, principalmente se tu quer focar mais nisso, né? O foco principal são os estudos. Porém, uma coisa que eu estava pensando, porque me ocorreu ontem uma situação caótica, é a reserva de emergência de tempo. Por quê? Porque a gente que estuda e que programa e faz todo um cronograma ali do conteúdo, que é que vai estudar no dia, papapá, papapá, a gente tem o tempo contadinho, não é mesmo? Agora, e se acontece uma emergência? Como é que eu vou correr atrás desse tempo perdido? E eu já falei aqui muito sobre saúde mental. E essas questões eu já conto aí na minha reserva de emergência do meu tempo. Mas eu nunca tinha parado para pensar que eu também tenho que contar, além das minhas questões, eu tenho que parar para economizar, não, para contar ali o tempo da reserva de emergência de situações urgentes, caóticas. Então, ontem eu comecei o dia pela manhã fazendo um vídeo organizando a minha mesa de estudos e falando de umas técnicas que eu peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e que eu ia começar a testar aquelas técnicas ontem. Mas o que que aconteceu? O meu gato se machucou, acidente doméstico. Tive que sair correndo, levar no veterinário e depois fiquei encarando ele o tempo inteiro, sem sair da fuça dele, pra... porque eu tava muito nervosa e preocupada. Consequentemente, o que aconteceu? Não estudei nada. Então, hoje tive que correr atrás do prejuízo e vou ainda correr mais atrás do prejuízo, porque não vou parar de estudar e ainda tem muito conteúdo aí pela frente. Mas a vida tem mais dessas, porque além da gente ter que trabalhar, a gente tem que se preocupar com a nossa saúde mental, a gente tem que arrumar a casa, a gente tem que se preocupar com a prova, a gente tem que se preocupar com os estudos, a gente tem que tirar um tempo para pelo menos, né, dar uma realinhada, né, nos chakras. Ainda por cima acontecem as urgências e emergências que tiram bastante tempo, que infelizmente acontece. E aí eu fiquei pensando também como as coisas são frágeis, né? É papinho de coach, mais ou menos, mas é clichê, etc. Mas é muito real, porque a gente pensa muito no passado. E se eu não tivesse feito tanta coisa X, eu estaria vivendo o que eu tô planejando viver agora para o futuro. Se eu tivesse tomado a decisão tal, eu estaria em tal lugar. E essas coisas pequenas, por exemplo, o acidente doméstico do meu gato ontem, me fez pensar que se eu não tivesse feito tal coisa e tal coisa, se eu tivesse dormido um pouco mais de manhã, eu não teria passado por isso. Só que a gente não tem como voltar no passado, assim como eu não tenho como voltar no passado para recuperar aquele tempo de estudo perdido ontem, eu não tenho como voltar no passado e mudar o rumo da minha vida para hoje eu estar vivendo outra coisa e também não posso ficar me culpando porque naquela época eu tinha outra cabeça. Eu tinha não tinha como a Gabriela do passado escolher o que Gabriela do presente está escolhendo agora. É, tipo, impossível, né? Tanto é que não aconteceu. Mas, voltando ao assunto da reserva de emergência de tempo, eu nunca tinha parado para pensar nisso e realmente bagunçou todo o meu cronograma. Então, por exemplo, desde coisas pequenas que eu planejava fazer, como ler um pouco do livro que eu tô lendo. Não vou poder, por quê? Porque eu ontem perdi um dia inteiro de tempo. Então, eu não botei a urgência e emergência no meu tempo, na minha reserva de emergência. E agora sobre as questões que eu estava pesquisando para começar a aplicar, duas coisas. Eu sou muito de fazer post-it colorido, né? E colocar na parede conteúdos, o que é muito bom,
Porque às vezes eu tô aqui olhando pro nada, pensando em tudo, e realmente tem umas palavras que eu coloco maior, colorido e tal, que eu acabo olhando e, né, lembrando mais do conteúdo. E só que daí eu vi um menino dando uma dica de fazer um caderno de post-it, ao invés de colar os post-its na parede. Por quê? Porque daí tu pode pegar o caderno no final dos teus estudos no dia ou até num dia da reserva de emergência. O dia que tu tiver ferrado, que aconteceu uma urgência e tu não teve tempo para estudar nada, ver uma aula, escrever um negócio, sei lá, para quem gosta de explicar para si mesmo, não deu tempo de nada. Teve que só resolver BO. Tu em algum momentinho vai pegar o teu caderno de post-it e vai só olhar ele. Porque quando a gente faz post-it, a gente realmente só escreve o que é necessário, assim, né? Porque é uma coisa pequenininha. Então eu vou escrever de fato o mínimo do mínimo, só que são palavras-chave que realmente fazem a gente lembrar do conteúdo. E realmente é muito mais prático para esses momentos de urgência, emergência que tu perdeu o teu dia inteiro por fazer resolver alguma coisa, é muito mais prático do que ficar olhando para as paredes, né? Por exemplo, ontem, que cabeça eu tinha para ficar prestando atenção nesse monte de post que eu colei nas paredes? Agora, enquanto eu estava ali encarando o meu gato e quando ele estava dormindo para ver se ele estava vivo, eu podia estar com o meu caderno de post-it. Por quê? Tá, beleza, eu tenho um caderno de resumo? Tenho um caderno de resumo. Mas o meu caderno de resumo, eu escrevo caneta normal, eu anoto as coisas da aula e tudo mais. Aí, por exemplo, tu vai pegar o post-it verde, ele vai ser para matéria X, post-it laranja vai ser para matéria Y. E aí tu vai pegar no teu caderno e tu vai colar e separar por matérias. Então, tu vai abrir o caderno de post-it e tipo assim, tá, hoje eu quero dar uma relembrada na matéria, sei lá, anatomia, no caso, sei lá, anatomia, cabeça e pescoço. Aí eu vou abrir naquela parte da matéria e aí eu vou relembrar. Ou, sei lá, anestésicos e blá 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 blá. Abro lá direto. Então, enfim, é basicamente isso. E aí ele deu essa ideia, eu achei muito interessante, prática, porque, né, é uma coisa pequena, já tá tudo colorido, é nas palavras-chave que é o que a gente tem que bater o olho e lembrar. E, enfim, achei prático. Então eu vou testar isso aí, começar a fazer esse caderno de post-it ao invés de ficar colando post-it na parede. Achei essa ideia interessantíssima. E outra coisa que eu tava vendo de todos esses métodos que tem, tipo o Pomodoro, tem outro método que agora eu não vou saber pronunciar, mas que é basicamente tu explicar para si mesmo, né, como se tu estivesse dando uma aula para alguém daquele conteúdo. Eu sempre gostei, eu aprendi muito falando em voz alta, tipo que nem quando eu treinei para apresentar o TCC ou qualquer outra coisa que eu precisava falar em público, que é uma coisa muito difícil para mim. Eu sempre treinei muito explicando em voz alta. Só que eu tô com essa trava de explicar em voz alta pra mim mesma, tipo, parece que começar isso é muito difícil. Eu, sabe, pegar aquilo e começar a explicar em voz alta, sei lá, eu tô meio travada nessa parte, sabe? Eu acho que entender como a banca gosta de cobrar a matéria é muito importante também, porque, por exemplo, a prova que eu vou fazer, que é da banca da FGV, eles gostam mais de perguntar do conteúdo ali, por exemplo, aplicar num caso clínico, alguma coisa assim, do que perguntar do conteúdo específico direto, sabe? Então, é muito importante tu conhecer a banca também, até porque a FGV é uma banca bem complicada. Mas é isso, tem essas duas coisas, mas o caderno de post-it achei muito bom para essa reserva de emergência de tempo, para ver se rola em alguma situação que eu não tiver realmente tempo e nem vontade, nem cabeça para pegar e ficar lendo o resumo denso do caderno, olhando, prestando atenção numa aula, ou até mesmo tendo que ficar olhando para minhas paredes, eu pegar o caderno de post-it e ficar dando uma folheada.
nele. Última coisa, então, que eu queria falar é que eu peguei um caderno sem pauta. Eu amo caderno sem pauta. Para mim, ele pisa em todos os cadernos. Só que é muito caro o caderno sem pauta, porque, não sei, principalmente esses com a folha mais, mais grossa, assim, né? Esses, óbvio, né? Porque eles são também usam para desenho. Eu tenho vários desses para desenho, mas assim, com mola eu só tenho esse, que foi um caderno que eu usei para as pessoas deixarem recados para mim quando eu me formei. E eu arranquei todas as páginas que as pessoas deixaram recado, obviamente guardei elas. E aí o que não tinha, o que estava em branco ainda, eu tô usando para fazer o famoso diário, que as pessoas têm um certo preconceito com diário, como se fosse uma coisa. Primeiro que, tipo assim, a maioria dos homens tem essa coisa de ser diário ser uma coisa feminina, né? Então, ai, enfim, sabe como é que é. E, e ahn, também as pessoas, no geral, também têm preconceito com diário, porque tem uma visão de que, é mais uma obrigação do meu dia, que eu vou ter que pegar e ficar escrevendo no meu diário. Só que a questão não é, eu acho que pegar um caderno sem pauta, sem data, sem nada. Acho que quando a gente pega uma agenda, ela te dá mais essa obrigação. Porque, por exemplo, se eu pegasse uma agenda, eu não ia poder escrever na metade do ano para trás, sabe? Eu ia perder metade da minha agenda. E aí, se eu pego um caderno sem pauta, eu que mando, entendeu? E aí, basicamente, o que que eu faço? Quando eu tô com os pensamentos muito acelerados, eu escrevo no caderno. E tem um episódio do Noi em Série, que é de uma família que o pai começou fazendo um caderno da vida da filha dele, e depois isso escalonou e ele tem uma biblioteca da família inteira. E aí eu achei isso muito interessante. Ele coloca coisas, por exemplo, notícias que saíam no dia, umas coisas básicas, assim. O tempo, estava chovendo, se não estava. E aí isso eu achei muito, muito interessante, porque eu já tentei ter vários tipos de agenda. Eu já tentei fichário, já tentei caderno inteligente, que assim, ó, é a pior compra da existência da Terra. Caderno inteligente não tem nada de inteligente. A folha não fica, ela sempre fica saindo. É péssimo de escrever, tá? Porque ele tem a mola ali, mas tu escreve. Se tu dobra o caderno inteligente assim, ó, por exemplo, quero escrever assim, não dá. Daí a folha já sai, é uma merda. Então, eu já tentei o caderno inteligente, não comprem. Eu já tentei. Tô com dor. Agenda mesmo, como eu disse, daí acaba perdendo, né? Porque. E também parece que tem, meu Deus, preciso. E também eu já comprei PDF de pessoas que fazem planner. E também, olha, até hoje, nenhum me encantou. Mas. Tá. Isso aqui eu achei muito bom. Primeiro que eu sou apaixonada por caderno sem pauta. E eu, quando eu fui para São Paulo, ai, eu comprei no aeroporto, fiz a loucura de comprar um negócio desse no aeroporto. E aí eu comprei junto essa lapiseira, porque eu gosto de desenhar e tal. É uma lapiseira que ela é para desenho mesmo, assim, mais profissional. E nesse caderno, o meu objetivo era assim, sei lá, que nem eu comprei, daí no avião mesmo, eu já peguei, abri e comecei a desenhar. Aí desenhei os negócios e tal, mas assim, tudo pra mim que é sem pauta, eu não preciso ter pauta. Então, eu tô, sei lá, sem fazer nada, tô aqui sentada, sabe? Sei lá, olhando pra janela, brincando com meus gatos. Daí, do nada, eu penso assim, sei lá, numa palavra. E aí eu pego o caderno e escrevo. Então, vai desde textos do meu dia até desenhos que eu tentei fazer e treinar, até do nada uma palavra aleatória que eu pensei na hora. Por exemplo, uma coisa que eu posso mostrar é, eu fiz esse desenho da minha gata. Espera que eu não quero mostrar essa parte. Só um pouquinho. Eu fiz esse coisa da minha gata, por quê? Peraí. Porque eu fui limpar
a mesa e tinha caído um bigodinho dela. Daí eu já fiz um coisinho. Então, tipo assim, é umas coisas assim. É tipo, realmente tá aqui, aí eu vou pegar, e aí a lapiseira já tá aqui, e aí eu vou escrever, sei lá, tal coisa. Ou vou desenhar uma nuvem. Ou vou tentar desenhar um rosto de alguém. E assim vai, sabe? Então, todos esses caderninhos sem pauta eu sempre amo. Agora, é, o post-it, voltando pro post-it, eu acho, não sei se precisa ser um caderno sem pauta, até porque eu vou colar o post-it na folha do caderno, né? Então eu acho interessante, porque eu não preciso nem gastar dinheiro comprando outro caderno, ou uma agenda ou qualquer coisa que seja. Eu posso pegar um caderno usado, porque eu vou colar o post-it no caderno. E eu não posso, por exemplo, assim, por que eu colo folha em vez de colar post-it na parede? Porque meus gatos ficam comendo post-it. Tipo, o Zeca, meu gato, ele fica tirando o post-it da parede. E aí não dá. Daí eu vou tentar essa, tá? Então tá bom. Era isso que eu queria desabafar para Gabriela do futuro. E então a gente passou por isso, eu e você, Gabriela do futuro. Dia 22 ou dia 23, né? Mas dia 22/7 foi um dia caótico, porque o Haru se machucou no baú da cama. Quem tem gato, cuida do baú da cama. É um perigo, tá? Porque daí eu postei no meu Insta e veio relatos de pessoas que passaram pela mesma coisa, que o gato se machucou no baú da cama. Então, assim, agora estão todos dormindo em paz e eu tô mais tranquilucha hoje. Ontem não, ontem foi bem, um dia bem complicado. Então, Gabriela, vamos focar hoje, tá? Vamos focar para estudar e recuperar o tempo perdido, já que tu nos programou para ter essa reserva de tempo de emergência. E agora tá tudo bem com o Haru e vai ficar tudo bem. Provavelmente tu vai olhar esse vídeo e vai estar melhor do que hoje, assim espero. Vai piorar também, né? Aí, então é isso aí.